You're shy, you got nothing to hide. Yeah, your future's so bright. So just smile like there's no one watching. Early morning on a Saturday, wake up, time to get it started. No one's gonna get in your way. No one's gonna leave you broken hearted. You don't need nobody else. O ingresso no mercado de trabalho após a conclusão do curso de graduação não significa que, a partir daquele momento, está encerrado o ciclo de estudos. O exercício de qualquer profissão exige permanentemente uma volta aos livros, uma volta aos estudos. Neste vídeo de memórias, o jornalista José Anselmo de Oliveira nos dá um depoimento sobre o seu caso. O curso de especialização que fez depois que colou grau em Direito, o curso de mestrado que fez depois que ingressou na magistratura. Vamos acompanhar o depoimento memorialístico de José Anselmo de Oliveira. Assim que eu colei grau, eu passei, eu já tinha, no último ano da faculdade, eu já tinha passado na OAB, no exame da ordem. Então, quando eu colei grau, já era advogado. Então, eu já passei a advogar e passei praticamente a estudar sozinho aquelas matérias que eu gostava, porque também em Sergipe não tinha uma oferta de cursos de especialização, nem no direito, né? Porque era muito raro. Tanto é que a maioria dos nossos professores não tinha mestrado nem doutorado, né? Era a nossa realidade. Somente quando eu entro eu fazia curso de atualização, na OAB, participava de congresso, mas a especialização, a primeira especialização que eu faço é quando eu entro na magistratura e faço um curso de especialização na Escola da Magistratura com o professor Vicente Greco Filho, que é uma especialização em processo civil, que era uma das paixões que eu tenho no direito. Já na magistratura, um curso bem extenso, era um curso para a magistratura e muito interessante, porque como nós não tínhamos academicamente um curso voltado para isso, a gente fez um curso de especialização com caráter acadêmico, mas dentro da magistratura. Porque o processo é a ferramenta do magistrado. Então, e do advogado também, obviamente. Mas a escola foi fantástica nesse sentido, porque ofereceu um curso com um dos grandes processualistas civis vivos na época, que era o professor Vicente Greco Filho, né? Que até hoje a obra dele é fonte de pesquisa. Esse curso, eu entrei na magistratura em 1989, e ele deve ter ocorrido em 91, 92, por aí. Não, aí eu não fiz mais especialização e comecei a me preparar para o mestrado, porque eu já era professor universitário. Eu comecei, na verdade, a ensinar antes de entrar na magistratura. Em 1988, eu passei a ensinar no curso de Direito da Faculdade de Tiradentes, que eram faculdades integradas ainda, e no curso de Ciências Contábeis, que tinha disciplina de Direito também. E aí eu comecei a trabalhar essa ideia do mestrado e tinha uma dificuldade. Sergipe não tinha mestrado. Saí de Sergipe para fazer o mestrado e exigia que você parasse de trabalhar. E era impossível, porque nessa época eu já era pai, já tinha responsabilidade, não podia parar de maneira nenhuma. A minha vinculação com a faculdade era uma vinculação que não me garantiria trabalhar, estudar e manter a família e tudo. Então eu precisei deixar que o tempo passasse, e quando surgiu, eu já magistrado, o mestrado interinstitucional entre a Universidade Federal do Ceará e a Universidade Federal de Sergipe, e que a Universidade Tiradentes também entra nesse processo, que aí vai ser em 1998, quando
é realizado esse primeiro mestrado interinstitucional em Sergipe. Veja que interessante. Eu me formei, nenhum professor era mestre, né? O pessoal que tinha um curso, era umas especializações feitas fora, como Jussara e Wagner, que fizeram na França, mas era uma especialização, não era um mestrado. Não é? Era quem tinha maior titulação, assim, na velha Faculdade de Direito. E a gente consegue fazer, então, esse curso aqui em Sergipe, sem precisar ir ao Ceará. O que foi, assim, uma oportunidade de ouro para todos nós que éramos professores universitários e que precisavam de uma titulação e com um curso de altíssimo nível, que é o mais importante. Olha, esse mestrado foi fantástico, porque nos colocou em contato com talvez os grandes médicos do direito do Brasil na época. O primeiro deles, que só foi uma palestra, porque já estava quase como professor honorário, que é o professor Paulo Bonavides, que, na minha opinião, era o maior constitucionalista do país e da América Latina. Um homem simples, mas um homem que tinha um conhecimento, tanto é que era respeitado tanto nos Estados Unidos como na Europa, como um grande constitucionalista. Depois eu conheci um professor jovem, moderno, que era um grande conhecedor de filosofia jurídica, que é o professor Willis Santiago Guerra Filho. O Willis Santiago Guerra Filho, ele é pós-doutor, fez doutorado na Alemanha, e é um dos caras, assim, que está no mesmo nível da escola paulista, da filosofia jurídica, da escola da USP, por exemplo. Aliás, é professor da PUC, do doutorado, inclusive. A professora Magnólia Santiago Guerra, coincidentemente mãe do professor Willis Santiago, que vem a ser, já faleceu, a primeira doutora em direito urbanístico do Brasil. Isso não é pouco. Num país desorganizadamente, do ponto de vista urbanístico, ter uma professora com um doutorado como ela fez na França, que nos traz uma visão exatamente no momento que o Brasil começa, e as cidades brasileiras, os estados brasileiros começam a se preocupar com a ocupação do solo, a ocupação das cidades. Então, foi uma professora, assim, uma referência fantástica. O professor Falcão, um filósofo do direito, infelizmente, recentemente acometido, acho que até faleceu, de Alzheimer, e, coincidentemente, um homem seríssimo na pesquisa epistemológica no campo do direito, e que é tio daquele cantor que é arquiteto e é um gozador, o Falcão, que leva o sobrenome dele, na família. O professor Falcão foi uma das gratas inspirações para conhecer mais a filosofia do direito de uma maneira extremamente consistente e que nos possibilitou pesquisar bem. Tivemos também um professor fantástico, Valmir Pontes. Valmir é um doutor em Direito Administrativo, muito amigo do ministro Carlos Brito, foram colegas na PUC, quando faziam doutorado, e também foi uma referência no campo do direito público. E até o professor Carlos Brito, que já era doutor pela PUC, que também deu aula nesse mestrado. Então, foi um mestrado recheado, assim, de pessoas extremamente preparadas. A maior parte do corpo docente desse mestrado, da Federal do Ceará, tem formação acadêmica, doutoramento e pós-doutoramento na Alemanha, que para mim é a grande referência contemporânea do direito. Do mesmo jeito que antigamente era a França sempre foi a referência, depois a Itália, com a escola de Turim, por exemplo,
mais no campo da teoria do Estado, por causa de Norberto Bobbio e outros tal, mas a Alemanha sempre se destacou contemporaneamente porque traz os elementos críticos para o direito e traz também uma coisa que é muito importante, o sentido prático do direito. Como os alemães são muito práticos, eles trazem, principalmente no campo do direito constitucional, que é aquela ideia da efetividade. Então, nós fomos formados, digamos assim, com uma forte influência da escola alemã do direito, tanto da Universidade de Frankfurt, como da de Colônia, como de outras universidades, que todas elas trabalham praticamente quase um eixo único e que hoje se expande não somente na Europa, mas a gente nota um reflexo disso, inclusive, nas escolas norte-americanas e canadenses também. Eu trabalhei, como o meu foco era sempre os direitos fundamentais e a efetividade dos direitos fundamentais, a minha dissertação de mestrado focou exatamente no direito à jurisdição como direito fundamental. E repare que eu uno aí duas coisas que eu sempre gostei de estudar. O direito constitucional, quando eu coloco o direito à jurisdição como direito fundamental, e a própria jurisdição, que é um instrumento que vai estar bem no campo do direito processual. Esse direito à jurisdição, que não é somente, como os italianos diziam, o acesso à justiça. O acesso à justiça não significa nada. Todo mundo pode ir à justiça e ser frustrado pela decisão da justiça. Você entra e lhe nega o direito a um direito fundamental, por exemplo. Então, a grande discussão, surgida inclusive na Alemanha, é que o acesso à justiça tem que ser um acesso a uma sentença justa. Não é somente ter acesso ao juiz. Eu não quero ter acesso somente ao Estado juiz. Eu quero ter acesso ao Estado juiz e que esse Estado juiz me dê uma resposta positiva ou negativa, mas concretamente. Então, essa dissertação se transformou, por sugestão do meu orientador, um livro publicado no Rio Grande do Sul, para minha surpresa, porque a gente sabe que, geralmente, o trabalho de dissertação de mestrado, como basicamente é uma pesquisa bibliográfica, ela não se transforma facilmente num livro para ser utilizado como fonte didática, etc. Mas talvez pelo tema, e como eu abordo toda uma trajetória histórica dos direitos fundamentais para chegar ao direito à jurisdição como direito fundamental, esse livro se tornou referência para todas as faculdades de direito do Sudeste e do Sul, por incrível que pareça. E eu fiquei até, porque no Norte e Nordeste não foi adotado, mas no Sudeste, como foi publicado pelo Sérgio Fabres, que é o maior editor de livro jurídico do Brasil, é quem publica no Brasil, por exemplo, os autores alemães, os italianos, não é? Os americanos, os ingleses. Então, quando eu percebi essa atividade feita pelo meu editor de divulgar uma dissertação de um nordestino, mas divulgar junto às universidades do Sul e Sudeste, terminou me promovendo uma coisa que meu orientador estava certo e eu estava certo, de que realmente o tema seria aquele. Tanto é que agora nós já estamos pensando numa edição, depois de 20 anos, já tem 20 anos esse livro, já está um senhor, já está adulto. Eu fui convidado para fazer a revisão e atualização, porque o mundo mudou muito no campo do direito constitucional nesses anos, e deve ser publicado agora por uma editora espanhola, que é a Tirante, que é uma editora de Barcelona, que hoje está presente no México, no Peru, no Brasil, e tem hoje mais de 5 milhões de leitores na sua base, né? Então, é um filho que está dando ainda frutos.
the joy of the first steps of a child.